A gente vai bater um papo agora com o Hassan Rabi. Ele está na região mais afetada nesse momento pelo conflito, a faixa de Gaza, gente. O Hassan mora em São Paulo e chegou na faixa de Gaza para visitar alguns parentes 4 dias antes do início do conflito. E a nossa produção conseguiu separar um vídeo para que a gente possa ter ideia do que ele está passando por lá. Você acompanha ao vivo aqui. Últimas 3 garrafinhas de água, olha, gente, 250 ml, só últimas 3 em nossa casa. Também o gás não acharam, o bal também mesma coisa. Infelizmente, se ninguém ajudou nós, a gente não vai conseguir. Se a gente não morrer por causa da guerra, a gente vai morrer de sede, de fome, infelizmente, muito difícil. Muito bem, gente, tá aí a situação. Imaginem viver sem água, é um negócio assim desesperador, né, senhor? Desesperador. Uma questão de sobrevivência, né, Paulinho? E aí é sem água, sem energia, sem, às vezes, moradia, porque eles estão saindo da região norte da faixa de Gaza para o sul, então é realmente uma situação, e não é para um pequeno grupo de pessoas, a gente está falando de um espaço, uma das maiores densidades demográficas do mundo, né? São 2 milhões de pessoas em um espaço muito pequeno, então é claro, uma situação caótica. Gente, eu tô com imagens ao vivo lá, é da faixa de Gaza, né, Mari? Esses novos bombardeios aí, vejam só como o céu está tomado agora de fumaça. A gente vem registrando aí a cada momento aqui no programa novos bombardeios. A gente viu também uma incursão terrestre começando por ali. Israel entrando com tanques, com soldados, e a situação, ao que indica, dessa madrugada vai ser uma das madrugadas mais tensas aí de todo esse combate, justamente por conta dessa incursão terrestre que começa efetivamente agora. São 11h27 para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. A gente está com imagens da faixa de Gaza, em que a imagem mostra novos bombardeios sendo registrados nesse momento ali no céu da região mais norte ali da faixa de Gaza, que é a pior região possível ali. A gente viu, inclusive, várias barricadas armadas pelo Hamas para fazer com que essas pessoas que estão nesse local não conseguissem sair desse local. E isso é desumano, né? É desumano. Só da gente imaginar que qualquer grupo tenha a coragem de fazer um negócio desse, né? É muito desumano. Fora as imagens que a gente viu aí de bebês, a imagem que a gente viu de mulheres sendo sequestradas, mulheres sendo estupradas. Por isso que a gente bate muito nessa tecla aqui na Jovem Pan, gente. Vocês que nos acompanham aqui, aliás, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vocês sabem muito bem que aqui a gente tem uma régua moral muito bem definida em relação a isso, né? Não tem equivalência aqui que dá para fazer sobre as ações que Israel está promovendo nessa resposta das ações que foram promovidas pelo grupo terrorista. É incomparável. Qualquer comparação que possa ser feita nessa linha, né, senhor? E que sabe-se lá o que está acontecendo, né? A condição desses quase 200 reféns, Paulinho, como eles estão, se estão vivos ou não. A gente tem informação, desinformação, que a gente não sabe se estão vivos, se estão mortos, qual é a real situação destes reféns. Aquelas últimas 2 que foram soltas, elas relataram que foram maltratadas, que estavam numa situação de indignidade e com tortura, inclusive, pelo povo do Hamas contra os reféns. A gente teve, inclusive, vídeos de familiares israelenses que comemoraram a morte de alguma dessas pessoas, porque seria pior se eles tivessem sido capturados como reféns, porque morto, morreu, é uma tristeza imensa, mas a situação de alguém que continua vivo numa situação de tortura, de abusos sexuais, inclusive menores de idade, nós estamos falando não só de menores, idosos, pessoas com dificuldades, imagine só senhoras nessa condição, ou seja, o Hamas é um grupo terrorista da pior espécie. Agora, vamos tentar observar de uma outra ótica, né? Porque às vezes se a gente abre, sei lá, o noticiário, a gente vê muito a análise sobre a ação de Israel. Né? Israel está pesando a mão, Israel teria que fazer diferente, enfim, a gente já viu várias críticas aqui, o PP até traz essas críticas também aqui no programa. Agora, vamos tentar olhar do outro lado da história. Israel, com esse nível de intensidade, também está sufocando drasticamente o Hamas, né? Eu quero entender um pouco a visão de vocês sobre isso, porque, de um lado, você tem, sim, os civis sendo mortos, você tem um nível de destruição altíssimo, que nós estamos vendo aí as imagens, mas, do outro, também, a gente está vendo o terrorismo sufocado, cada vez mais, certo? E isso
é um lado positivo da história. Foram certo? 250 pontos de ontem para hoje, Paulinho, do Hamas que foram atingidos por Israel, segundo as informações israelenses. Ou seja, é claro que o líder está no Catar, mas as bombas, os foguetes estão saindo daquele território da faixa de Gaza. É lá que estão os armamentos, é lá que estão os combatentes. Líder, se você mata o líder máximo que está no Catar, já tem o sublíder, o vice-líder, não vai ter vácuo de poder. Agora, os combatentes você não faz do dia para a noite, você tem que matar lá mesmo. A estrutura do Hamas precisa ser exterminada, né? Essa estrutura que está lá na faixa de Gaza. O que é difícil precisar é qual o nível desse impacto, porque, como a gente vem dizendo, o ataque terrorista foi muito planejado. Então, podemos pressupor que a ofensiva de Israel também era esperada, né? Quem planejou aquele ataque terrorista com o grau de detalhes necessários também planejou o dia seguinte, também planejou como se defenderia dos ataques de Israel. Então, fica difícil a gente ter com precisão uma dimensão do quanto o Hamas já esperava os ataques que Israel está fazendo para sua infraestrutura e o quanto o Hamas conseguiu, nesse xadrez, já se antecipar para fazer o enfrentamento.